Olá, queridos amigos, estamos novamente no nosso programa da sexta-feira e então, desta vez com uma continuidade daquela casa da semana passada. Relembro, uma casa que foi toda restaurada, houve obras muito significativas e, portanto, o layout da casa, quer os materiais usados no chão, nas paredes, até nos próprios tetos, a pintura da casa, foram todos alterados. Portanto, quem viu na semana passada consegue ver uma continuidade hoje do nosso projeto. Vamos lá, vamos continuar a ver um pouco desta história e desta casa. Agora estamos numa pequena sala, uma sala do andar de cima, é uma sala que dá acesso aos quartos e, portanto, teve de ser uma sala mesmo muito contemporânea, uma sala muito leve e em tons claros, porque a casa já mantém um chão, umas paredes e até as portas muito escuras e havia uma necessidade de os tons serem claros. Portanto, nesta casa não, de forma nenhuma, não podia meter nada de tons escuros. Aqui estamos numa sala que tem um sofá que dá para 3 pessoas, onde se pode ver televisão num ambiente muito junto aos quartos. Depois há aqui 2 cadeiras, relativamente às cortinas, coloquei novamente um cortinado branco em linho e há uma particularidade nesta sala. Esta sala tínhamos 3 janelas, tínhamos esta janela, tínhamos aqui onde está este quadro outra janela e temos ali outra janela, porque tínhamos 3 janelas na sala. Eu achava e achei que era desnecessário, algo que ficaria exageradamente com muitas janelas. Se fosse um janelão grande, tudo bem, mas isto eram janelas pequenas. E então reduzi, de 3 reduzi para 2, ficou esta, manteve-se aquela e esta coloquei-lhe aqui um quadro, uma tela bastante bonita que mandei pintar de forma que tapasse este janelão. Portanto, foi um quadro feito à dimensão, mesmo com a área suficiente, de forma que tapasse esta janela e que lhe desse profundidade e que lhe desse fundo ao sofá, porque aqui um cortinado atrás do sofá novamente seria um exagero. E então, como a sala é pequena, com 3 janelas, eu achei que 2 era o suficiente e coloquei-lhe esta tela, que acho que ficou muito bonita. Depois coloquei-lhe estes candeeiros de apoio com esta mesinha de apoio, uma mesa redonda, muito bonita no centro da mesa e depois um móvel televisão também em pau-ferro, em madeiras nobres para ligar com aquele chão de mogno que já existia na casa e com as portas. Depois então, como fundo, coloquei-lhe um papel de parede, algo muito simples, com uma pequena ramagem em tons cinza clarinho, de forma que lhe desse uma certa profundidade e lhe desse uma certa informação à sala, uma vez que os tons usados foram tons claros, que lhe desse uma certa profundidade. E depois aqui quis-lhe meter um elemento de cor que é umas almofadas que podemos pôr hoje, amanhã tiramos, e portanto quis-lhe dar este tom nas almofadas em tons amarelo, mas por exemplo, se os proprietários dessa casa para a semana não quiserem o tom amarelo, quiserem um tom rosa ou verde, é só tirar as almofadas e dão-lhe aqui uma sala em tons verdes. Portanto, estes pormenores foi o elemento de cor de informação para arrojar a sala. E, portanto, temos aqui esta sala de apoio aos quartos, mas vamos ver mais um quarto. E agora estamos no quarto, um quarto que é para a filha do casal. É uma menina e, portanto, quis optar aqui por fazer em tons rosa. E então
para identificar este espaço já nos tons rosa, coloquei-lhe este papel de fundo com esta ramagem, estas folhas de palmeira. Portanto, o fundo é um branco sujo, igual à cabeceira de cama, mas a cabeceira de cama quis fazer nestes dois materiais, um aqui riscado e aqui aos losangos, e portanto também fui buscar aqui um ar informativo de tons rosa destas palmeiras para lhe dar uma certa profundidade e uma certa visibilidade. E então também coloquei-lhe aqui os candeeiros de parede, uns candeeiros no mesmo tom rosa que aqui se reproduziu. Portanto, estes tons mandei fazer o abajur no mesmo tom, de forma que se fizesse aqui uma ligação e uma harmonia perfeita. O mobiliário também mandei lacar em tons creme, portanto branco não gosto muito, portanto fui um tom creme, com uma secretáriazinha de apoio e depois todos os elementos decorativos com pequenos apontamentos em tons rosa, desde as almofadas, portanto foi criado aqui uns apontamentos em tons rosa. Relativamente aos cortinados, tem blackout, porque os quartos todos têm blackout, e as colchas em tons branco para ligar com o fundo. O tapete é sempre o tapete no tom da cabeceira, aqui produzisse um pouco mais escurito, e portanto as colchas e as almofadas eu gosto sempre em tons branco, porque é fácil de conjugar com qualquer coisa, lava-se bem e o branco enquadra-se muito bem com todas as peças decorativas. Por isso é um elemento que quem me acompanha sabe que eu gosto muito de usar, quer as cortinas, quer as colchas, o mais branco possível. Depois mandei lá cá também este guarda-fato, porque era um guarda-fato em mogno, cor escura, e portanto houve uma necessidade de clarear o quarto e foi com a lacagem do guarda-fato. E portanto temos aqui concluído mais um quarto. Acho que é um quarto simples, arrojado e contemporâneo, totalmente diferente do que aquilo que já existia. Neste projeto, como já referi, houve necessidade de deixar uns elementos de identificação da casa, porque já te expliquei no programa anterior que uma casa só tem uma identidade se mantermos alguns elementos que identifiquem quem lá vive. Portanto, uma casa tem que ser identificada sempre com elementos de quem mora na casa. Portanto, não posso fazer uma casa minimalista se é uma pessoa que gosta de um estilo tradicional ou clássico ou até contemporâneo. Mas eu continuo a dizer, quando se faz o restauro de uma casa ou se decora uma casa, é preciso conhecer quem vai morar na casa, porque é necessário deixar alguns elementos que identifiquem a pessoa. Por exemplo, este casal são um casal com mais de 60 anos e naturalmente já tem um pouco da sua história, já tem uns elementos que são identificativos. E então esta casa foi toda remodelada, layout diferente, alterei o layout, alterei as paredes, alterei o chão, alterei tetos, alterei a cor da casa, porque as paredes eram todas paredes com uma tinta plastificada, com vários desenhos, uma coisa fora do contexto, e então eu tive que dar massa nas paredes todas, de forma que tornássemos estas paredes mais acolhedoras e mais finas, e a tinta que usei foi um tom grege que deu depois uma uniformidade neste projeto. Mas ainda em continuidade daquilo que eu acabei de dizer, quis manter as portas em mogno, porque eram maciças, estas portas da casa são madeira maciça, quis manter este soalho, que é um soalho também muito antigo, maciço, e a escadaria também, e alguns elementos
que identificavam a casa, porque os moradores gostam, identificavam-se e é importante mantermos algo que caracterize as pessoas que habitam na casa, porque não pode ser um decorador chegar e mudar a casa toda sem ter os elementos que identifiquem quem mora na casa. Por isso, usei materiais nobres, o pau-ferro, os mognos, os bacados também, de forma que fosse ligar com aquilo que já existia na casa. E mantive, naturalmente, alguns elementos que eram importantes manter neste projeto. E agora convém acompanhar para ter uma visão de todo este projeto. E na próxima sexta-feira encontramos novamente com ideias e projetos de decoração, mas ainda inseridos neste processo, neste projeto. Vá, até à próxima semana. Fiquem bem.